decorrência de várias manifestações e protestos que ocorreram na madrugada de domingo para segunda, em várias regiões do nosso estado. E, né, dentre essas manifestações nós tivemos o bloqueio de vias por caminhoneiros. E de lá para cá nós estamos numa tratativa de mediação e de negociação com essas pessoas para que façam a desobstrução das vias em nosso estado. Hoje, às 5 horas da manhã, nós iniciamos uma operação em apoio à Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias federais, e foram liberados nessa operação de hoje 74 pontos de bloqueio nas rodovias federais. No início da manhã também iniciamos pela Polícia Militar nas rodovias estaduais também essa abordagem e essa negociação com as lideranças e com aqueles caminhoneiros para que liberassem as rodovias, e tivemos a liberação de 17 pontos. Atualmente nós estamos com 73 pontos interditados parcialmente ou totalmente em nosso estado. As equipes da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal estão nesses locais fazendo uma conversa, uma negociação com essas pessoas para que liberem. Desde ontem nós conseguimos a liberação parcial em alguns pontos, de alguns tipos de veículos de emergência, veículos, ambulâncias, viaturas, veículos com alimentos perecíveis, veículos com carga viva e entre outros. Então a operação está em andamento ainda. Teremos uma reunião no final da tarde hoje com a Polícia Rodoviária Federal para tratarmos a forma e a estratégia que vamos agir de hoje até o feriado de amanhã. Você quer perguntar? Como é que o senhor chama de, ao longo do dia, desbloqueios parciais, se a ordem do ministro Alexandre é para desbloquear totalmente? Sim, as equipes, toda a ação policial é precedida pela mediação. Né? A ação de choque é precedida pela mediação, que é a negociação que nós usamos no termo policial. Então as equipes estão compostas por negociadores que vão até o local, identificam a inteligência da Polícia Militar e da PRF, já identificou as lideranças quais serão responsabilizadas por esses atos, e até que a via seja totalmente desobstruída, a gente pede para que seja feita essa liberação parcial, para que pelo menos alguns veículos de emergência consigam passar. Mas o nosso objetivo realmente é fazer a desinterdição dessas vias ao longo do dia. Presumo que até amanhã nós consigamos fazer isso de forma pacífica, evitando o conflito ou o uso de tropas de choque nesse tipo de ação. As abordagens estão sendo feitas, estão sendo acolhidas. Nós não tivemos nenhuma pessoa encaminhada para termos circunstanciado ou até mesmo presa em flagrante. Não tivemos nenhuma situação de emprego de força pela Polícia Militar no estado por enquanto. Então, mas tem um prazo para essa medida, por enquanto, ser na conversa, de maneira pacífica? Se eles não tiver acordo, se essas lideranças não aceitarem, alguma medida vai ser tomada? Não, já foram orientados, né, como eu falei, a gente está agindo de forma ordeira e pacífica para que a lei seja garantida. As pessoas já sabem da responsabilidade de cada um, já foram orientados a saírem do local, estão vendo a forma com que isso acontece, e a gente não tem um prazo para isso. Já é para acontecer, já está acontecendo. O problema é que alguns pontos saem de um local e vão para outro ponto. Daí lá nós temos que identificar todo mundo de volta, responsabilizar essas pessoas, se necessário for, né? E inicia-se daí uma nova operação na mesma rodovia às vezes. E qual será a estratégia da polícia trabalhando em cima dessa informação? Eles bloqueiam um lugar e na sequência outro local. Durante o trabalho do dia, se eles bloquearem 5 quilômetros ali um após o outro, como que vocês estão trabalhando com isso? Nós acreditamos na boa fé das pessoas. Em ocorrendo isso, em que uma pessoa foi orientada a desobstruir aquela via, ou uma liderança, vários caminhoneiros foram orientados a desobstruir aquela via e foram para o outro ponto, aí não cabe mais a negociação. Essas pessoas serão encaminhadas, dependendo do crime que cometerem naquele momento. Se for só desobediência, para um cartório, para a laboratório do termo circunstanciado, e posteriormente sejam responsabilizados por aquela multa que foi estipulada, né? Então, no primeiro momento da negociação, é dada a oportunidade para que as pessoas desobstruam aquela via, e em segundo momento não cabe a negociação, e sim o encaminhamento àquela pessoa que está reincidindo naquele ato.
Já houve multa, coronel? Algum caminhoneiro já foi multado? Nós não tivemos encaminhamentos, eu não tenho os dados da Polícia Rodoviária Federal, né, mas pela Polícia Militar, até porque não cabe. Essa multa ela é aplicada posteriormente, quando ele for ouvido após o termo circunstanciado, aí que a Justiça vai aplicar essa multa que foi estipulada, se não me engano, no valor de 100 mil reais. Mas multa de trânsito? Ah, sim, já ocorreram várias multas. Quantas multas? Já ocorreram várias multas. Não tenho dado. E quantas foram as lideranças que você já identificaram, como o senhor mencionou no começo da sua explanação? Quantas foram as lideranças? Onde elas estavam? Quem são elas? O que foi feito delas? Porque a decisão do ministro me parece que não dá muita margem para a interpretação, né? Ele ordena a prisão em flagrante assim que identificada a liderança que está impedindo de cumprir a ordem que ele deu ontem à noite. Nós optamos primeiro pela negociação. Mas com base em que os senhores optaram? Para evitar confronto. Mas a negociação, ela atende a decisão do ministro? Sim, porque o objetivo do que foi determinado é que as vias sejam desobstruídas. Isso está acontecendo. Então, mas as lideranças que foram identificadas, foi feito o que delas? Foi feito um boletim de ocorrência com o nome dessas pessoas para toda abordagem, todo ponto de bloqueio. Foi elaborado um boletim de ocorrência pela Polícia Militar, onde aquelas pessoas, mesmo acatando a ordem policial, elas foram identificadas. Isso depois vai ser encaminhado para a Justiça para a providência. Mas quantas são, Ronald? Eu não tenho esse número, isso vai ser passado no final do dia hoje. Será feito um balanço pela Secretaria de Segurança e será repassado aos senhores. Coronel, depois da reunião com a PRF, depois da reunião no final do dia, a Secretaria de Segurança vai fazer um balanço de todo o que foi feito. O senhor comentou, coronel, que aqueles que desobedecerem, saírem de um ponto e forem para outros, poderão sim sofrer maiores sanções, até mesmo com prisão. Isso já está acontecendo? Já tem gente saindo de um ponto indo para outro? Como nós falamos no início, nós não tivemos ainda nenhum encaminhamento de qualquer tipo de situação com o manifestante. Então não houve. Nós temos notícias disso. Que olha, eles saem daqui e vão para outro ponto. Mas de fato confirmado e essas pessoas responsabilizadas não aconteceu ainda. Quantos caminhoneiros, por favor, estão envolvidos em cada uma dessas paralisações em média? E que tipo de prejuízos que eles causam a quem quer passar, se não for esse transporte de emergência? Outras pessoas, trabalhadores, moradores, não estão conseguindo ter acesso aos seus locais de destino? Olha, o número exato nós não temos. Eu não tenho agora esse número exato por região. Nós sabemos que a maior concentração está na região noroeste e na região oeste, Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo. Aquela área está sendo bem atingida, né, por essa manifestação. O prejuízo para o Estado e para o país, ele é semelhante ao que aconteceu em 2017, se eu não me engano, que nós tivemos um problema em relação da paralisação dos caminhoneiros. É a falta de combustível em alguns postos, isso já aconteceu em um município do nosso estado, agora já restabeleceu, foi o caso de Campo Mourão, né, que nós tivemos problema, dentre outras questões aí de transporte de alimentos, de transporte de ração para animais, de animais que estão, né, parados nesses pontos de bloqueio, ali uma situação difícil, né? Então esse é o dano geral, considerando o que nós vimos em 2017 e agora, se persistir dessa forma, a situação tende a se repetir. Coronel, essa negociação, por enquanto, está sendo ordeira, pacífica, está acontecendo desde a manhã, como o senhor falou, né? E até agora, até as 3h30 da tarde, o que eles estão dizendo? Por que não teve ainda então esse acordo? O que eles estão alegando? Que não vão sair? Que vão sair? Estão esperando o quê? Eu tenho pessoas que estão resistindo, né, por várias questões políticas que é de conhecimento, mas é importante salientar que já foram liberados 91 pontos em todo o nosso estado, né? Então a logística ela é pesada, nós precisamos e temos equipes especializadas, nós não temos como hoje, eu estou com 73 pontos de bloqueio, eu não tenho segurança deles também. Tem um número então de equipes que estão em negociação? Nós estamos com a equipe de negociação, nós temos o Batalhão de Operações Especiais que está empenhado nisso, nós temos o Batalhão de Choque, o Batalhão de Fronteira, o Batalhão da Rony, além dos comandos regionais, né, que estão com equipes. Em média, para cada região, nós temos em torno de 10 equipes de negociação. São 6 regiões, calculamos em média 60 equipes compostas por oficiais que estão fazendo essa negociação. Coronel, esse panorama aqui é de que horas? Foi atualizado há 47 minutos. Tá. O
enquanto está sentindo dificuldade para fazer cumprir a ordem do ministro Alexandre, há uma dificuldade operacional, uma dificuldade de diálogo com as pessoas que estão na beira da rodovia? Ou os senhores conseguem garantir que vão liberar e atender a ordem do ministro, ou ainda não é possível dizer que vocês garantem? Nós garantimos isso. Nós garantimos. Para quando? Nós garantimos. O que a gente está evitando é fazer uso da força. Seria muito tranquilo para a gente, dentro da técnica e dentro do uso escalonado da força que nós temos, fazer desobstrução das vias. Mas é o que nós não queremos. Nós não queremos enfrentamento, nós queremos de uma forma ordeira e tentando, na negociação, ainda não, eu vejo que a gente está num prazo, né, adequado, ideal para isso, fazer com que se cumpra isso até amanhã, no máximo até amanhã a gente pretende fazer essa desobstrução. Se ocorrer resistência, nós temos meios para evitar que isso aconteça. Mas já não está ocorrendo resistência? Já não está ocorrendo a resistência? Resistência pacífica, entendeu? O que acontece, eles sentam na rodovia, né? Nós estamos num cenário um pouco diferente da situação de 2018. Em 2018 nós tínhamos, basicamente caminhoneiros, muitos por alguns sindicatos, algumas associações, com uma organização um pouco maior. Hoje, principalmente quando nós falamos nos pontos das rodovias estaduais que passam próximo de pequenas cidades, é a população da cidade que está vindo para a rodovia. Não são os caminhoneiros, não existe nenhuma articulação, são pessoas que estão vindo com família, com criança, sentando na rodovia, e que você, depois da negociação de liberar um ponto, mesmo deixando uma viatura naquele ponto, virou a curva e essa mesma população deslocou e está ocupando um novo ponto. Mas onde então, o senhor identificou essa situação específica que você está relatando? Várias cidades. Por exemplo? Várias cidades do interior do estado. Me passaram, pela Polícia Rodoviária me passou, em praticamente todas as rodovias estaduais que são menores, nós estamos com esse cenário. Gente que não é caminhoneiro. Não é caminhoneiro, a população. Palmeiras é um exemplo. Palmeiras é um exemplo. Nós tivemos agora a informação de que União da Vitória, próximo do bloqueio, já tinha mais de 1.000 pessoas da cidade participando do movimento. Mas quando ela sai de um ponto e vão para o outro, não caberia a prisão? De 1.000 pessoas em União da Vitória, a prisão. Nossa expectativa é que a população entenda que, independente deles acharem que a reivindicação é justa ou não, é algo que está causando um prejuízo para toda a população do Estado e que nós estamos imbuídos da melhor intenção de resolver o problema sem o conflito. Porque, como eu disse, nós temos crianças, nós temos mães segurando crianças no colo, então realmente uma ação de força nossa, nós só iremos agir na última, deixando como última opção mesmo, porque o resultado ia ser bastante prejudicial para todos. Não, o senhor falaram que não tem um prazo, né? Estão tentando ainda... Mas qual que é o momento que vai virar essa chave? Porque em muitos lugares as equipes foram negociar e ainda não foi desbloqueado, né? Não teve acordo, não teve conversa. Qual que é o momento que falaram, não, agora não tem mais o que esperar, a gente vai ter que agir? Não existe um momento ideal, nós vamos ter que avaliar a partir da evolução dos fatos. Depende muito, foi o que nós falamos, por exemplo, de Campo Mourão, que nós tivemos problema de abastecimento. Obrigatoriamente, a gente tem que desobstruir aquela via, né? Porque tem que chegar o combustível lá para a ambulância, para todos. Né? Nós não vamos aceitar bloqueio total de cidades. Depende de cada região, depende da prioridade de cada região. Entende? E a gente está evitando justamente que é muito traumático o emprego da força. E é por isso que a gente aproveita até os meios de comunicações para orientar essas pessoas. Né? Tanto os caminhoneiros, como o Coronel Semer falou, as comunidades locais estão incorporando essas manifestações. Nós temos o problema agora do feriado, então isso, as pessoas estão ali de folga, podem incorporar mais ainda essas manifestações, o que torna inviável uma aplicação de uma tropa de choque. Por exemplo, como ele falou, senhoras com crianças no colo que estão ali se manifestando, que acreditam em uma situação. Existe toda uma questão de cunho, né, financeiro, de vantagem, pessoas tentando tirar vantagens, mas nós não temos problemas de abastecimento em Curitiba. Não temos. A única região que nós tivemos um problema pontual foi em Campo Mourão, mas não há nenhum relato em nenhum município ainda no estado do Paraná de desabastecimento de combustível de gênero alimentício. Coronel, uma fala do presidente Bolsonaro orientando as pessoas a destruírem as rodovias já vai resolver, se não toda a questão, mas boa parte, e adiantar o trabalho da Polícia Militar. Qual a expectativa de vocês também numa fala do presidente aceitando o resultado das urnas para acalmar os ânimos?
Sim, nós estamos na expectativa dessa fala do presidente para ver qual é o alinhamento, né, de agora para frente dessas manifestações. A gente respeita o direito democrático de todos, mas também as outras pessoas também têm o direito de ir e vir. Né? As pessoas trabalham, as pessoas têm que fazer o deslocamento intermunicipal e até mesmo interestadual. Não é só um problema do Paraná, Santa Catarina tem um problema muito sério, Mato Grosso também está com um problema muito sério e as polícias estão trabalhando muito para que essas vias sejam liberadas e que a situação volte à normalidade. Coronel, essas vias parcialmente desbloqueadas, é só veículos de socorro, de emergência? Quais são os tipos de veículos que estão podendo passar nesse bloqueio parcial? Eles têm liberado veículos pequenos, eles têm segurado caminhões, né? Mas priorizando veículos de emergência, veículos com doentes, né? Veículos com remédios, aqueles que eu falei com cargas vivas, mas eles também estão liberando veículos pequenos também, automóveis, estão liberando também. Qual efetivo policial está sendo empregado nessa operação? Bom, nós estamos com toda a Polícia Militar, como eu falei, desde domingo, mas hoje em específico, todos os comandos regionais, são 6 comandos no nosso estado, envolvidos nessa situação. Eu presumo que nós estamos com aproximadamente 3 mil homens envolvidos diretamente nessa situação. Folgas foram cortadas, tropas de choque foram acionadas, justamente para ter um efetivo suficiente para não ser necessário o emprego da força. Obrigado. Vamos gerar isso? Obrigado, viu? Obrigado. Você tem essa lista? Essa tela, Vitória, você tem ela? Na verdade, a gente atualiza ela em lista, não a tela. Mas a gente tem acesso a ela? Tem acesso? Tela? Tela específica não. Mas onde é que a gente consegue atualizar para fazer uma arte 5 da tarde? Atualização, a gente manda uma lista com as cidades, com os locais. A gente faz Essa tela a gente não consegue. Eu consigo mandar o link para vocês depois. O link, se for público, acho que é público, né, senhor? Então a gente consegue atualizar. Fazer na hora lá para Não é uma atualização. Eu abro lá e mostro, no momento são. Não é uma atualização, às vezes, em tempo real. Depende da atualização de cada comando. Cada equipe vai fazer. Só para a gente poder dar uma panorama mais atual, não consegue mandar questão? Não, deve ser. Outros, né, que vocês tinham representado o quartel do Comando Geral tem o link do celular? do Estado do Paraná, o A gente pode falar que o seguinte, manda ver nesse momento, uma operação, como o senhor disse, em instantes em entrevista coletiva, começou às 5 horas da tarde, às 5 horas da manhã, né, já no finalzinho da madrugada. O que a gente pode trazer de novidades a respeito do bloqueio nas rodovias aqui do nosso estado? Boa tarde, seja bem-vindo à Banda Coronel. Boa tarde, a Polícia Militar está trabalhando desde 5 horas da manhã em apoio à Polícia Rodoviária Federal, onde já foram liberados 74 pontos que estavam interditados nas polícias federais. E no meio da manhã iniciamos a operação pela Polícia Militar nas rodovias estaduais, onde nós liberamos 17 pontos. A estratégia que estamos adotando é um vencimento. As primeiras equipes chegam no local para conversar com esses manifestantes, identificando as lideranças e para depois sim fazer o encaminhamento daqueles que se recusam a cumprir a ordem policial, a ordem judicial, para uma delegacia de polícia para providências cabíveis. Tem um prazo para a Polícia Militar conseguir cumprir essa ordem que veio, essa determinação do Supremo? Nós não temos, nós estamos cumprindo, estamos dando cumprimento ao que foi determinado. Obviamente tem todo um critério de segurança, todo um critério técnico. O importante é que iniciamos a operação, estamos desobstruindo as vias. Eu não posso garantir que em quantas horas, ou até mesmo se hoje ou se amanhã, nós consigamos desobstruir todas as vias. Estamos trabalhando para isso.
Comandante, algo bem diferente do que aconteceu há alguns anos com protestos referentes ao preço do diesel, ao frete. Você comentou isso aqui, né, comandante, na coletiva, justamente essa diferença de manifestações. Sim, o objetivo agora é diferente daquela época, em que a manifestação era assim, em prol de algum benefício, de alguma reivindicação dos caminhoneiros. Agora é uma situação que extrapola, né? Existem os caminhoneiros que estão parados nas rodovias, não só caminhoneiros, como automóveis também, mas as comunidades locais têm encorpado esses movimentos. Então, às vezes, nós fazemos a retirada dos caminhões, mas as pessoas vão para a rodovia e ali colocam pneus, colocam areia, colocaram areia, colocam paus e tem um fogo. Então, é bem diferente. Muito obrigado. Coronel Hudson, comandante da Polícia Militar do Estado do Paraná, falando ao vivo aqui na segunda edição do Jornal da Aposentadoria. Repórter Marcelo Borges, aconteceu pelo nada. Comando, obrigado. Vai sair está fazendo seu pronunciamento nesse momento.